Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. Sou o Fábio Urso e parabéns a todos os envolvidos. Vocês conseguiram dar motivo pra gente fazer um videoquest de ódio de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter Phantom Rouge no videoquest. Hunter x Hunter Phantom Blood é um filme que saiu esse ano de 2013. Ele inclusive tinha uma preparação para ser um filme meio que do Kurapika, né? E do número 4 antigo da Genen Ryodan. Da Genen Ryodan. Exato. Então tinha o cartaz com o número 4 e tudo mais. Teve um capítulo do Kurapika com um amigo dele do clã Kuruta, ou Kurta, sei lá, no mangá, né, na Jump e tudo O que mais. é uma coisa rara, considerando que tá saindo do Togashi, né? O Togashi trabalhou, ele fez algo. Então ele estava sendo preparado para ser um filme do Kurapika e ele começa mais com o Killua, mas a gente vai voltar um pouco mais para isso. Mas ele começa lá com o Kurapika, tem o flashback dele, que a base do filme é o seguinte: o melhor amigo dele, Pyro, voltou e roubou os olhos do Kurapika. O amigo dele não tinha olhos e ele rouba, com algum poder bizarro, os olhos do Kurapika. Nem. E fica... Nem. Não vou explicar nada, porque nem, né? Por aí. E ele rouba lá os olhos do Kurapika. E aí o Leório chama Gon e Killua pra ir atrás, e aí tem a ver com o cara que era o número 4 da Genen Ryodan e tudo mais. Então essa é a história básica. A estrutura do filme é o seguinte: apresentou-se o problema, eles vão fazer lá no meio, o meio todo do filme é a busca, com algumas diquinhas, o Hisoka aparece pra dar uma diquinha, tem uma menina que eles encontram no meio do caminho e tudo mais, e aí eles acabam chegando no covil do vilão e tem a porradaria com o vilão no final. Então é basicamente isso. E isso tá basicamente errado. Não que as coisas não possam ser simples, mas Hunter x Hunter não é assim. Hunter x Hunter não é simples, esse é o problema, né? É porque quando você vai assistir um filme de Hunter x Hunter, você espera Hunter x Hunter. E uma das qualidades do Hunter x Hunter, porque ele transforma isso numa qualidade, é a sua complexidade. Porque ele faz tramas que envolvem múltiplas tramas que se conectam e que uma ajuda a outra e que no final há uma grande conclusão que resolve todas as tramas. Exato. Esse filme ele é bem simplóriozinho, então ele é muito fora do Hunter x Hunter, mas mesmo que você ignore o fato dele ser uma adaptação, como filme isolado ele chega a ser bobo. Chega a ser infantil de tão bobo. Infantil no sentido negativo da palavra, né? Ele é tipo absolutamente previsível. Quando você vê a menina e ela fala que ela tem um irmão, e o irmão é um exemplo, e depois o vilão fala que ele controla bonecos, pronto. Meia hora de filme eu já resolvi, né? Ele chega a ser bobo, né? Não, tipo, as conexões são muito fáceis. E fora que tem umas coisas assim que, tipo, eles acham uma menina estranha. Cara, kill. Eles têm um poder que pode verificar qual é o tipo de NEM que a pessoa tem. Não verificar o tipo, é só verificar se ela tem nem correndo em algum local. Exato, era só ver que a menina era aquilo, que a gente não vai contar o spoiler. Então, existiam soluções e o filme foi meio que tirando as soluções para que a trama acontecesse. Kurapika, 外の世界は楽しかった? Então, se você não tem uma trama super complexa, você tem que trabalhar com personagens, certo? Tem o problema da minha expectativa. E da expectativa que a própria produção quis criar também. Também, Porque assim, Hunter x Hunter é uma história bem amarrada. Um arco vai depois do outro. Os personagens, o Gon e o Killua, eles não tiveram folga entre um arco e outro. Eles tiveram, mas muito é pouca. Dá pra você pegar alguns pontos bem específicos. Então a coisa mais óbvia que se podia fazer nesse filme era simplesmente contar a história do que o Kurapika fez
enquanto o Gon e o Killua estavam resolvendo o lado deles, certo? E eu queria que fosse isso. Eu fiquei decepcionado porque não tem nada a ver com isso. Pra mim esse filme é um filme do Killua, não um filme do Kurapika. Mas esse é problema meu e problema do que a produção quis que a gente esperasse também. Porque tinha, no cartaz tinha o Aranha número 4 e o olho do... E Phantom Rouge, Phantom da Genei Ryodan, Rouge vermelho, olho vermelho, Kurapika, tinha todo um contexto. E fora o capítulo que o Togashi lançou, era um capítulo do Kurapika. Então se era pra fazer tudo isso, então por que eles lançaram esse material? E aí que tá, isso é uma coisa. A outra coisa é o que o filme constrói. Eu não sei o que o filme constrói. Porque assim, esse não é o filme do Kurapika, porque a única coisa que o Kurapika tem como personagem, que é a coisa da vingança dele, não é usado. Não é um filme do vilão, porque o vilão tem a coisa com a irmã, que não é usado. Não é um filme do Gon, porque o Gon tá sendo Gon. Ele tá de boa, tem um problema, ele ajuda. Não é do Gon. Não é do Leório, porque ele é apenas um recurso de roteiro, ele chama os caras por telefone. Então é do Killua, que no começo começa... O começo é foda. Tem um flashback dele sendo assassino, o irmão dele... Não, no começo tem aquela coisa horrível. Ah, é, né? Aquela porra daquele... Enfim, tem a Hunterpedia. E tem o flashback do irmão dele falando, você não pode ter amigos. E aí tem um certo conflito dele pensando, será que eu posso ter amigos? Será que não? Que é martelado ao longo do filme. E não é resolvido. Pra mim não é resolvido. Não é resolvido porque a gente sabe disso, cara. Isso teoricamente é antes do... Chimera Ants. Da Chimera Ants. A gente só sabe que isso é resolvido na Chimera Ants. É verdade, só no Chimera Ants que ele vai resolver a questão de ele ajudar o Gon ou não. De ele querer ser amigo, estar com o Gon, trair ou não o Gon. A gente sabe que isso não é lá. E não é resolvido de fato. Então o filme não tem nada, ele vai do nada a lugar algum. Eu sei que filme de anime geralmente é irrelevante, mas esse é demais da conta. Porque se pelo menos fosse uma, sei lá, se fosse uma história pra resolver um conflito interno desse vilão absolutamente sem carisma que foi criado, pelo menos teria uma unidade. Eu não ia ligar porque não é um personagem que me importa, mas o filme teria uma unidade. Mas pelo menos a gente iria falar, olha, esse é o maldito cara número 4 que a gente tinha no máximo uma curiosidade, mas que não faz nenhuma diferença para a trama de Hunter x Hunter. Eu não me importo quem era o número 4. A não ser que realmente fizesse alguma diferença no como foi o massacre, ou o que isso significa pro Killua. Não, Killua, né? Pro Kurapika. Pro Kurapika, ou para o clã dele, né? Isso. Ou para alguma coisa, mas ele por si próprio ele não faz diferença porque ele é só um número que foi citado aí. Enfim, o filme ele não conta a história de nada. Ele não é a história de como o Killua superou os sentimentos dele sobre sei lá o que, não é a história de como o Kurapika venceu não sei qual personagem, não é nada. Porque o Kurapika podia ter pá! Ponto, matou um, né? E Hunter x Hunter não tem uma estrutura que permita que você faça aventuras aleatórias, tipo One Piece. O One Piece é só você falar, eles estavam em tal ilha. Ou estavam no caminho entre uma ilha e outra. Dá pra fazer isso em One Piece fácil. O Hunter x Hunter não. Então não dá pra fazer uma aventura aleatória, ele fica meio deslocado. Então ele tem um problema de adaptação e tem um problema próprio. De adaptação, por exemplo, a luta final é praticamente uma versão idiota de Naruto. Sabe? Os personagens gritando golpezinho, Rubber Gum! Ele não tem nada da estratégia de Hunter x Hunter, né? O Hunter x Hunter dá pra um cara fraco vencer um cara forte porque ele usa uma certa estratégia. Tipo, dá pra você ganhar de um cara com uma vara de pescar porque você é mais rápido. O Hisoka, que é o cara mais ameaçador que tem, ele usa borracha e chiclete, né? Então, não a bola de fogo maior de todas! E essa luta final é isso. É muito bobo, puta que pariu. O próprio Kuroro Lucifer... o Kuroro Lucifer lá, o líder da Genei Ryodan. Não, tipo, ele fez o boneco dele e ele não fez nenhum dos poderes muito mais interessantes que o boneco tinha, né? E depois, em um certo ponto, ele usa uma faca. A cópia do Lucifer usa uma faca pra lutar. Sabe? Ele não consegue... É incrível como a equipe que produziu esse filme, que eu não sei se é a mesma que produziu o anime, parece que não sabe o que é Hunter x Hunter. Não usou nada que Hunter x Hunter tenha interessante. E aí ainda fica emendando uns discursos sentimentaloides na hora da luta, que é coisa bem típica de tipo, Fairy Tail faz muito isso, Naruto faz muito isso, Bleach faz muito isso, One Piece faz muito isso.
Hunter x Hunter não faz isso, sabe? Não tem todo esse pieguice, sentimentalismo. Esse filme é muito piegas. Não, o que o Hunter x Hunter faz é mostrar pra você como a realidade é cruel. Exatamente. Como o moleque mais bobinho que está em contato com a natureza e entende os animais, dentro dele tem uma fúria e uma vontade de vingança absurdas que fazem com que ele até mude fisicamente para poder aplacar o desejo de vingança dele. E isso é Hunter x Hunter, sabe? E o engraçado é que ele consegue ser um filme piegas e que é todo sobre sentimentos, principalmente do Killua, e não resolve, como a gente já falou. Ou seja, seja lá o que for que esse filme quis fazer, ele não fez. Ele não fez. É incrível. Acho que ele conseguiu. Ele queria pegar dinheiro com a fama do Hunter x Hunter. E conseguiu porque foi uma puta sucesso de bilheteria e já vai ter um segundo filme. Que eu espero. Eu não tô esperando, eu sou uma pessoa otimista. Eu sou idiotamente otimista. Tem uma coisa óbvia, como eu já falei, que dá pra fazer em Hunter x Hunter. Se você tem toda uma história encadeada de um lado, tem todo um outro lado que não foi mostrado, que é o do Kurapika, que não foi mostrado nesse filme. Usa isso. Ou qualquer coisa da Guiné Ryodan. Exatamente, qualquer merda. É que precisa ter o Gon e o Killua, senão não é Hunter x Hunter. Esse é o problema desse filme. De repente alguém chegou na produção e falou, não, a gente vai contar a história do Kurapika. Cadê o Gon e o Killua? Cadê o casal gay que a gente tem aqui no Hunter x Hunter? Podia ter usado o casal gay do Pyro, né? O Pyro ele e o Pyro. Ele e o Leório, eles são um casal muito bonitinho. Eles são um casal clássico, tanto é que tem aquele encerramento clássico do primeiro anime, que eles parecem um casal gay com cílios, né? Exato, é bonitinho pra caramba, inclusive. Eles têm aquele contraste, o cara é um cara mais quadrado e quer dinheiro, o outro é mais dramático e tudo mais. É bonitinho, podia ter feito isso. Eu tenho esperança, mas nesse filme, eu fiquei sinceramente triste. E vamos acabar com esse vídeo logo, né? A gente é muito fã de Hunter x Hunter pra caralho. A gente falou, vamos fazer videoquest do filme do Hunter x Hunter, que pode ser uma coisa muito interessante. Não. Vocês queriam ódio no videoquest? Tá aqui o ódio no videoquest. Justamente por uma das coisas que a gente mais gosta. Puta que pariu, né? Por quê, né, cara? Por quê? Bom, a gente não curte esse filme, mas se você quiser curtir o videoquest, você pode curtir. Viu a ponte? Eu sou foda nessas coisas. Homem marketing, Cara, você devia ficar naquele canal lá de venda vestido como Batman. Eu sou o Ciro Bottini. O Ciro Bottini do videoquest. Dedão do Bottini para esse videoquest, mas não pro filme. O filme é uma bosta, o filme não vale a pena não. Assiste, só pra comentar depois lá no videoquest.com.br, tá bom? Sei lá se os seus 93 minutos valem tudo isso, né, cara? Enfim. Voltando ao ódio com a coisa que a gente ama. Muito triste. Eu sou o Leonardo Kitsune. Sou o Fábio Urso. E... o Kurapika com um amigo dele do clã Kuruta, ou Kurta, sei lá, no mangá, né, na Jump e tudo mais. O que é uma coisa rara, considerando que tá saindo do Togashi, né? O Togashi trabalhou, ele fez algo. Então ele estava sendo preparado para ser um filme do Kurapika e ele começa mais com o Killua, mas a gente vai voltar um pouco mais pra isso. Mas ele começa lá com o Kurapika, tem o flashback dele, que a base do filme é o seguinte: o melhor amigo dele, Pyro, voltou e roubou os olhos do Kurapika. O amigo dele não tinha olhos e ele rouba, com algum poder bizarro, os olhos do Kurapika. Nem. Não vou explicar nada, porque nem, né? Por aí. E ele rouba lá os olhos do Kurapika. E aí o Leório chama Gon e Killua pra ir atrás, e aí tem a ver com o cara que era o número 4 da Guiné Ryodan e tudo mais. Então essa é a história básica. A estrutura do filme é o seguinte: apresentou-se o problema, eles vão fazer lá no meio, o meio todo. Existiam soluções e o filme foi meio que tirando as soluções para que a trama acontecesse. Kurapika, 外の世界は楽しかった? Então, se você não tem uma trama super complexa, você tem que trabalhar com personagens, certo? Tem o problema da minha expectativa. E da expectativa que a própria produção quis criar também. Também, Porque assim, Hunter x Hunter é uma história bem amarrada. Um arco vai depois do outro. Os personagens, o Gon e o Killua, eles não tiveram folga entre um arco e outro. Eles tiveram, mas muito é pouca. Dá pra você pegar alguns pontos bem específicos. Então,
A coisa mais óbvia que se podia fazer nesse filme era simplesmente contar a história do que o Kurapika fez enquanto o Gon e o Killua estavam resolvendo o lado deles, certo? E eu queria que fosse isso. Eu fiquei decepcionado porque não tem nada do filme. É a busca com algumas diquinhas, o Hisoka aparece pra dar uma diquinha, tem uma menina que eles encontram no meio do caminho e tudo mais, e aí eles acabam chegando no covil do vilão e tem a porradaria com o vilão no final. Então é basicamente isso. E isso tá basicamente errado. Não que as coisas não possam ser simples, mas Hunter x Hunter não é assim. Hunter x Hunter não é simples, esse é o problema, né? É porque quando você vai assistir um filme de Hunter x Hunter, você espera Hunter x Hunter. E uma das qualidades do Hunter x Hunter, porque ele transforma isso numa qualidade, é a sua complexidade. Porque ele faz tramas que envolvem múltiplas tramas que se conectam e que uma ajuda a outra e que no final há uma grande conclusão que resolve. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune. Sou o Fábio Urso. E parabéns a todos os envolvidos. Vocês conseguiram dar motivo pra gente fazer um videoquest de ódio de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter Phantom Rouge no videoquest. Hunter x Hunter Phantom Blood é um filme que saiu esse ano de 2013. Ele inclusive tinha uma preparação para ser um filme meio que do Kurapika, né? E do número 4 antigo da Genen Hyodan. Da Genen Hyodan. Exato. Então tinha o cartaz com o número 4 e tudo mais. Teve um capítulo do... E todas as tramas. Exato. Esse filme ele é bem simplóriozinho, então ele é muito fora do Hunter x Hunter, mas mesmo que você ignore o fato dele ser uma adaptação, como filme isolado ele chega a ser bobo. Chega a ser infantil de tão bobo. Infantil no sentido negativo da palavra, né? Ele é, tipo, absolutamente previsível. Quando você vê a menina e ela fala que ela tem um irmão, e o irmão é um exemplo, e depois o vilão fala que ele controla bonecos, pronto. Meia hora de filme eu já resolvi, né? Ele chega a ser bobo, né? Não, tipo, as conexões são muito fáceis. E fora que tem umas coisas assim que, tipo, eles acham uma menina estranha. Cara, Kill. Eles têm um poder que pode verificar qual é o tipo de NEM que a pessoa tem. Não verificar o tipo, é só verificar se ela tem NEM correndo em algum local. Exato, era só ver que a menina era aquilo, que a gente não vai contar o spoiler. Então,